Gênesis 15:17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Este verso 17 está inserido no pacto que Deus fez com Abraão, que podemos ler neste capítulo 15. Nos versos 7 a 16 deste capítulo nós lemos: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele, Abraão: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxutava. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse o Senhor a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Vemos aqui o pacto que Deus fez com Abraão. E nesta época um pacto era feito desta forma. Os animais eram cortados pelo meio, a bezerra, cabra, carneiro, e era feito um caminho no meio dos animais, despedaçados. Cada parte colocou em frente da outra. Uma parte aqui, outra parte aqui, e havia este caminho para passar pelo meio. Caminho esse que era passado pelos 2 participantes do pacto. Ao passarem pelo meio destas partes dos animais que tinham sido cortados pelo meio, cada um dos participantes do pacto estava a declarar que lhes deveria acontecer a eles o que aconteceu com aqueles animais, caso quebrassem o pacto, caso quebrassem essa aliança. Passavam os participantes do pacto e diziam: Isto é o que me vai acontecer. Vou ser partido pelo meio, vou ser despedaçado se eu quebrar este pacto. E Abraão fez isto que Deus lhe mandou. Era um pacto feito entre Abraão e Deus. O que significa que Abraão e Deus teriam que passar pelo meio das partes. Mas um profundo sono caiu sobre Abraão. E quando Abraão estava a dormir, Deus falou os termos deste pacto. E no verso 17 nós lemos que, posto o sol, houve escuridão, e um forno de fumo e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Abraão estava a dormir. Este forno de fumo e esta tocha de fogo seriam o quê? Elas seriam o próprio Deus passando por aquelas metades. Então as metades dos animais estavam colocadas de um lado e de outro, e quem passou pelo meio foi esta tocha de fogo, foi este forno de fumo. Podemos dizer que foi Deus que passou pelo meio das metades. Abraão não passou. Deus assinou o contrato. Ou seja, Deus, ao passar pelo meio dos animais, fez com que este pacto que ele estava a fazer com Abraão dependesse apenas de Deus. Não dependia de Abraão. Só tinha a assinatura de Deus. Esta aliança que Deus estava a fazer com Abraão era uma aliança da graça, pois só dependia de Deus. Ou seja, o que Deus estava a dizer a Abraão era que, se eu, o Senhor, quebrar esta aliança que estou a fazer, que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais.
mas Deus acrescenta. De alguma forma podemos dizer que Deus vai acrescentar. Se Abraão, se tu quebrares a aliança que eu estou a fazer contigo, que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais. O que Deus estava a dizer é que se ele quebrasse, deveria-lhe acontecer o que aconteceu a estes animais. Mas se Abraão quebrasse, era a Deus também que ia acontecer isso, não a Abraão. Que Deus é este que faz um pacto connosco, que Ele mesmo sustenta? Este é o Deus de Abraão. Porque Ele sabia que nós não éramos capazes de sustentar este pacto, de o cumprir. Ele o cumpriu no nosso lugar. Nós quebramos o pacto. E com o nosso Deus aconteceu o que aconteceu com aqueles animais. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Na cruz do Calvário, o Cordeiro foi levado mudo sem abrir a sua boca para pagar, para fazer cumprir este pacto, para de novo fazer uma aliança agora no seu sangue, no sangue de Jesus, para oferecer a possibilidade de sermos justos, se acreditarmos que Ele nos declara justos no seu sangue. Precisamos de ler a Bíblia, de orar, de cultuarmos o Senhor juntos, para nunca esquecermos que Deus é que assinou o pacto, de que Deus é que levou sobre si o nosso incumprimento deste pacto, de que Jesus, no seu sangue, nos livrou da ira de Deus e estamos salvos. Abraão creu neste pacto e diz neste capítulo 15, no verso 6, que isso lhe foi imputado por justiça. É quando nós cremos naquilo que Jesus fez. Ele assinou este pacto, o pacto da nova aliança, com o seu próprio sangue. Não porque ele tivesse falhado, mas porque nós falhamos. Porque nós falhamos, ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa. E agora estamos salvos.